Bom, continuando o jogo, isso é o que a gente tem até o momento. Sim, o cenário, os objetos e o jogador está se movendo. Ao final desse vídeo a gente vai ter o inimigo se movendo e atirando e o jogador também atirando. Dito isso, vamos embora pro vídeo. Bom, primeira coisa, vou criar o script que vai controlar o inimigo. Botão direito, Create, C# Script, dá o nome e associar o objeto. Bom, inicialmente eu vou precisar de 3 variáveis. Uma para controlar quanto tempo se passou, outra que vai controlar o intervalo de tempo que o inimigo se move, e a outra para controlar a velocidade que o inimigo vai se mover. A ideia é que o inimigo fique se movendo em um intervalo de tempo específico. Então eu criei essas duas variáveis. A time movement, que vai armazenar o período de tempo que o inimigo vai se mover, e a time spend, que vai armazenar quanto tempo já se passou, para poder fazer o controle disso. E para poder pegar quanto tempo se passou, eu vou utilizar aqui o time spend, ele vai incrementar pelo delta time. Então, feito isso, cada vez ele vai aumentando o valor. Depois disso, eu vou fazer um if para poder verificar se já passou o tempo necessário para o inimigo poder se movimentar. Então, vou verificar se o time spend for maior ou igual ao time movement. Feito isso, o inimigo se movimenta. E também eu zero a variável time spend, para poder sempre resetar o tempo. E para movimentar o inimigo, eu vou utilizar o transform translate. E agora eu vou criar uma terceira variável que vai armazenar a velocidade com que o inimigo se move. E bom, como vocês podem ver, não deu certo. E depois de um tempinho tentando descobrir o que aconteceu, eu consegui descobrir o que era. E isso aconteceu porque basicamente eu não inicializei a variável que vai armazenar o valor do intervalo de tempo que o inimigo vai se mover. Então eu fui lá, defini um valor inicial e deu certo. Próxima etapa, fazer o jogador atirar. E para isso, eu vou abrir o script do Player Controller, vou criar uma variável do tipo GameObject, que vai receber o objeto do tiro, lá no Unity. Dentro do update, eu vou fazer um if para verificar quando o usuário apertar a tecla de espaço, ele vai chamar o método de atirar. Que eu vou criar esse método, o método shooting. Dentro do método shooting, eu vou utilizar o método instantiate do Unity. Uma pausa para explicar o que esse método instantiate faz. Bom, ele vai instanciar, ele vai criar um objeto e ele vai receber 3 parâmetros. A maneira que eu estou usando aqui, ele recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o objeto, o segundo parâmetro é a posição do objeto e o terceiro parâmetro é a rotação do objeto. Então, o usuário apertou barra de espaço, ele vai chamar o método shooting e feito isso, vai ser criado ali na tela o tiro. Adiciono aqui o objeto dentro da variável do player controller e vamos executar. E bom, como vocês podem ver, o objeto está sendo instanciado, porém ele não está se movendo. Por quê? Eu não fiz ainda o script de se mover. Então, a próxima etapa agora é criar esse script do tiro para ele poder se mover para cima. Então, vou abrir o script dentro do método update e vou utilizar o método translate para poder aplicar a movimentação do tiro para cima. Então, com esse script eu vou fazer o tiro se movimentar para cima com o passar do tempo. Bom, o script está feito. Agora eu vou adicionar o script no objeto. Bom, tá funcionando. O tiro está se movimentando para cima. Porém, a gente tem outro problema. O tiro está passando da tela e ele não está desaparecendo. Então a gente tem que ajustar isso no script. Vou pegar a posição limite, onde o tiro vai chegar e depois disso vai desaparecer. Vou criar uma variável que vai receber essa posição. E agora eu vou verificar dentro do update se a posição Y do objeto passou do limite que eu estabeleci lá em cima na variável. Então, se a posição atual dele for maior ou igual ao limite, eu vou destruir o objeto e aí ele vai desaparecer. Vamos testar. Bom, como vocês podem ver, tá aí funcionando, o tiro está desaparecendo. Bom, e agora eu vou refatorar o código, eu vou colocar uma variável para poder controlar a velocidade com que o tiro se move. E vou aumentar que está um pouco devagar. Porém, a gente tem um problema. O jogador está dando tiro infinitamente, né? Basta ele pressionar a barra de espaço, ficar pressionando que vai ficar atirando. Bom, para poder fazer isso, eu vou abrir o script do Player Controller e eu vou fazer um script parecido com o que eu fiz para o inimigo se movimentar em um determinado intervalo de tempo. Então eu vou utilizar aqui duas variáveis, uma que vai armazenar o tempo e a outra que vai contabilizar quanto tempo já passou. E vou criar também uma terceira variável, uma variável booleana, que vai poder me falar se o jogador pode atirar ou não. Eu vou colocar essa variável booleana para virar falso quando o jogador der um tiro. Então eu vou fazer um if, né? Se o tempo, se esse time CT, que é o contador de tempo, for maior ou igual ao tempo de tiro, aí ele pode atirar. Eu vou utilizar essa variável booleana
dentro do if que verifica se o jogador apertou a barra de espaço. E uma última coisa, eu tenho que zerar o contador de tempo. Bom, então tá aí a restrição de tiro do personagem. Agora vamos fazer o inimigo atirar automaticamente em um determinado intervalo de tempo. Então primeiro eu vou criar uma variável do tipo GameObject, que vai receber o objeto. E depois eu vou fazer um script parecido com o que eu fiz do inimigo se movendo. Eu vou criar uma variável que vai armazenar o intervalo de tempo que ele vai atirar e uma outra variável que vai ser o contador do tempo que está se passando. E ali eu vou fazer um if para poder verificar se já passou o tempo necessário para o inimigo poder atirar. E eu vou criar o método shooting que vai fazer a mesma coisa que o método que a gente criou no jogador. Ele vai instanciar aquele objeto. Então, feito isso, dentro da verificação do if, eu vou chamar esse método para ele poder instanciar o tiro. Uma rápida observação. Na hora de incrementar o contador de tempo, eu troquei os sinais igual e mais ali. E logo de cara não funcionou, mas eu corrigi. Beleza, agora tá atirando, porém tá com um problema que ele tá atirando infinitamente. E aí foi um outro deslize que eu cometi, que eu não tava zerando o contador de tempo. E aí, feito isso, parou de atirar infinitamente. Uma pequena observação, se vocês verem dentro do if, eu estou chamando um método chamado debug.log, que nele você consegue colocar uma mensagem para aparecer no log ali da Unity. Então eu utilizei isso daí para poder verificar se estava entrando dentro daquela condição, ou seja, se ele estava atirando. E sim, ele estava atirando, como vocês podem ver aí no log, porém o tiro ele não estava aparecendo. Na verdade ele estava aparecendo, só que ele não estava indo na direção correta. Como a gente fez no script do tiro, para ele poder ir para cima, então ele estava indo somente para cima. Só que o tiro do inimigo tem que ir para baixo. E uma forma de você resolver isso é utilizando um recurso chamado tag na Unity, onde você consegue colocar uma espécie de identificação naquele objeto. E aí você consegue utilizar ele no script para, dependendo da tag, você fazer determinada ação, baseado na tag daquele objeto. E ali vai aparecer a lista de tags que você criou. No caso não tem nenhuma, a lista está vazia. E você vai no mais, dá um nome para a tag que você quer e salva. No caso, eu criei duas tags, uma pro player, né, pro jogador, e a outra pro inimigo. Então, criadas as tags no Unity, a gente vai no código e vai adicionar essas tags nas suas respectivas classes. No caso, por enquanto, eu só coloquei no tiro do inimigo. Mas posteriormente eu coloco no tiro do jogador. Agora eu vou refatorar o script de movimento do tiro. Então, dentro do script do tiro, eu verifico qual tag é aquela. E baseado na tag, ou ele se move para cima ou ele se move para baixo. Se for do inimigo, ele se move para baixo. Se for do jogador, ele se move para cima. Desse jeito eu consegui customizar a direção do tiro de acordo com quem está atirando, se é o jogador, se é o inimigo. Além de também verificar qual a posição limite que o tiro do inimigo vai, porque quando ele chegar nessa posição limite, ele também vai desaparecer, da mesma forma que eu fiz com o tiro do jogador. Bom, então tá aí o algoritmo que vai movimentar a direção do tiro, dependendo de qual a tag, ou seja, né, de quem realizou, de quem instanciou o tiro. E só um adendo que eu tinha feito a verificação de if do enemy bullet para o objeto ser destruído de maneira errada, né? Aqui eu pego o limite correto, ajustando isso. Então eu vou chamar esse método dentro do update. E agora eu vou fazer uma correção que estava dando problema, por quê? Porque eu estava adicionando a tag do tiro, tanto do jogador quanto do inimigo, dentro do método start. E o jeito correto de você adicionar a tag é na hora que você está instanciando o objeto ali do tiro, né? Que é dentro do método shooting, que é onde a gente chama o instantiate. Então fiz essa correção. Então, como vocês podem ver agora, o inimigo está se movimentando no intervalo de tempo. Ele está atirando sozinho e o jogador também a gente consegue movimentar e atirar. Então por esse vídeo é isso e fui!